Agora a gente vai falar sobre leitura, tá? Gente, leitura, pelo amor de Deus, é tão importante. Uma pesquisa chamada Retratos da Leitura no Brasil, coordenada pelo Instituto ProLivro e com correalização do Itaú Cultural, indicou no final de 2020 um aumento, ainda bem, no índice de leitura entre as crianças. Segundo o levantamento, estimular esse hábito gera retorno positivo para a personalidade da criança, além de benefícios dentro de casa e em sua vida social também. Agora, para a gente entender como trazer isso para dentro da nossa casa, para a nossa realidade, unir a rotina da criança, é que eu converso com a educadora Cláudia Onofre via Skype. Cláudia, boa tarde. Boa notícia que aumentou aí a quantidade de leitores no nosso Brasil, né? Boa notícia, né? No meio de tanta coisa que a gente vem vivendo, tantos desafios, ter uma boa nova dessa é muito bom, ainda mais quando a gente fala da leitura e das crianças. Isso é maravilhoso. Agora, tem gente que ainda encara isso como um grande desafio, porque as crianças não têm a curiosidade do livro, não têm ainda o prazer na leitura. Como é que a gente pode estimular a leitura com as crianças, hein? Olha, Cláudia, é incrível que nós somos, eu sempre falo que as crianças são esponjas. Primeiro de tudo, é muito importante que a família seja um exemplo, né? A criança ver os pais, avós, tios, quem está dentro do convívio familiar dela tendo acesso à leitura, seja um gibi, seja um livro, isso é muito positivo. E a gente estimular essa criança com hábitos de leitura, entendendo o universo que ela gosta, que ela atrai, isso é muito importante, porque às vezes o que a gente considera que, olha, eu quero inserir essa leitura, tem este autor, para a criança, até pela faixa de idade, às vezes não faz sentido. Então, a gente viver esse universo da criança, entender os gostos que a criança tem, seja por um personagem, seja por um brinquedo, um bichinho de pelúcia, a gente pode sim pegar essa realidade dela, da vivência, e trazer para dentro das histórias. Primeiro inventando e contando história que elas adoram e elas participam e a gente pode colocar as crianças dentro das histórias e depois a gente buscar livros prontos que a gente tem no mercado editorial, um mais lindo que o outro, né? É verdade, os livros são muito ricos, né? E muito lúdicos Sim. também. Eu tenho visto livros de crianças pequenininhas que a gente fica encantado, né? E com recursos para a gente usar outros sentidos também, como o tato, né? Como o olfato. Muito interessante, muito gostoso poder brincar e trazer toda essa realidade para as crianças. Agora, as pequenininhas que ainda não aprenderam e que estão lá aprendendo, olhando os pais e tendo esse convívio com os livros, eu acho que a gente ainda consegue. Mas tem gente que fala assim, Cláudia, mas o meu filho agora já começou na pré-adolescência, já está na adolescência, não gosta de ler. A gente consegue introduzir o prazer, a leitura, o hábito da leitura, mesmo em crianças mais velhas? Mas não responde agora não, me dá 2 minutos e eu volto, tá bom? Claro. Daí a gente conversa mais sobre leitura e crianças mais velhas também, porque a gente precisa ajudá-los, não é verdade? Largar um pouquinho a tecnologia e viajar nas asas da imaginação, porque a leitura faz isso com a gente, por isso que eu amo tanto ler. Cláudia, tem alguma dica para a gente incentivar a leitura nas crianças mais velhas? Eu tenho um monte de telespectadora que está com pré-adolescente, adolescente, e eles estão tudo invocado porque não tem nada para fazer nessas férias, não pode sair de casa, não pode encontrar amigos. E aí também a gente fica preocupado o dia inteiro no videogame, né? O que a gente faz, hein? Cláudia, é desafiador, porque assim, quando a gente está falando dos menores, que a gente tem aí o pré-leitor e o leitor iniciante, a leitura compartilhada ajuda muito, porque a gente conta história, a gente faz vozes diferentes, dá entonação, dá vida. Quando a gente começa já a ter os maiores, né, que a gente está falando já passando do leitor, que ele já passou do leitor em processo, ele já está sendo um leitor fluente, ele já entrou na adolescência e na pré-adolescência. E aí sim, tem as disputas que a gente fala, poxa, que disputa é essa, né? É com o videogame, é com o computador hoje que traz muitos games, a tecnologia de celular, falando com os amigos. Se eu falar para você que é simples, não, que não é. A gente sabe que não é. Então, o que eu digo sempre é que a gente precisa, mais uma vez, se debruçar nesse mundo, tá? Então, eu vou te dar um exemplo. A minha filha de 15 anos,
ela tem um tema específico que ela adora. Então, aonde que eu consigo fazer com que ela leia? Aonde eu sento com ela e juntas a gente discute, fala daquele tema e aí a gente vai para os livros do tema dela. Agora, a criança que gosta da tecnologia, do tablet, do celular, a gente pode usar como aliado, né? Não precisa ser sempre um bicho de 7 cabeças. A gente pode, inclusive, baixar alguns livros, né, ali e fazer com que a criança leia. E eu sempre gosto de falar, Cláudia, dos 15 minutos de ouro. Então, assim, seja criança menor ou seja adolescente, a gente precisa dedicar com exclusividade esses 15 minutos, porque quando a gente senta com a criança e conversa, ou com o adolescente, a gente consegue entrar no mundo deles. E não adianta a gente impor. Cada dia mais, a gente não detém o conhecimento como era antigamente com os nossos pais. Nós somos os facilitadores, os mediadores, né? Então, a gente precisa ouvir e entender o mundo. Às vezes, é preciso a gente falar, vamos combinar? Eu sento do seu lado, jogo com você, vamos fazer os combinados, as tratativas, mas também você vai ter que dedicar X tempo da sua semana para a leitura. E aí você vai criando hábito, né? A hora que você vai criando hábito e a criança vai melhorando o entendimento dela na escola com redação, os adolescentes precisam ler por causa do Enem, da prova de Enem, de redação. Então a gente vai inserindo essas realidades para eles. O que a gente precisa desmistificar que a leitura, ela não precisa ser apenas aquela leitura obrigatória de escola, onde ele tem que ler o livro para fazer uma prova. Ela pode sim ser uma leitura prazerosa. Eu só acho que é o mais importante, né? Mostrar que a leitura pode ser, normalmente, muito prazerosa. Eu me lembro, você falando, eu me lembrei do meu primeiro livro, o primeiro que eu me apaixonei, né? Porque a gente vai lendo aqueles que a escola manda. Confesso que até com raiva, que você tem a data para entregar, porque tem a prova que você tem que fazer e você lê de má vontade. Mas o primeiro livro que eu li por prazer, e aí depois é um começo sem volta, né? Porque a gente descobre que a leitura é muito gostosa. Mostrar para a criança e para o adolescente todas as possibilidades, que existem vários estilos diferentes de leitura. E hoje em dia existem até livros que as crianças podem participar de clubes, elas se interagem. Então, por isso que eu digo, como o adolescente e o pré-adolescente, a tecnologia é inevitável, né? Nós estamos nesse papel, que a gente não vive mais sem, né? Então, o que a gente tem que fazer é mostrar que a gente pode também ter o acesso a tudo. E o livro, ele faz parte dessa formação. E a hora que ele se apaixona, como você falou, por isso que é importante ouvi-lo, falar que tema que você gosta, o que você gostaria de ler. E a leitura compartilhada, apesar da indicação, né, sempre ser de 0 a 5, que é onde ele é pré-leitor e leitor iniciante, mas é muito bom quando você faz uma leitura compartilhada com um adolescente. Você fala, deixa eu ler junto, eu leio uma parte, você lê outra. E isso você aproxima, porque a leitura, ela tem uma questão única, que é vínculo, memória afetiva. Maravilha. Muito obrigada pelo bate-papo, por trazer para a gente aí esse desafio e essas possibilidades, Cláudia. Até a próxima, vamos conversar mais sobre esse universo tão rico. Um beijo para você, beijo, viu? Tudo de bom. Obrigada. Até mais. Tchau. Entra lá no site, gente, que a Cláudia, ela tá no dentrodahistoria.com.br ou no Instagram Dentro da História BR, porque você vai entendendo cada vez mais, tá? E é tão interessante, né? Eu gostei disso, da gente poder se unir um pouquinho mais aos nossos adolescentes, quebrar algumas barreiras. E olha aí, você pode fazer isso com a leitura.